Que vontade de vomitar. Ah, é porque eu não me sinto acolhido em igreja nenhuma. Vai na minha. Oi, assim como eu, que você gosta de mulher, vem aqui tirar uma dúvida comigo rapidinho. Pastor! Oi, pessoal, eu sou a Fernanda, essa daqui é a Júlia e nós somos um casal. Deus está levantando tatuadores, até coaches, que estão trazendo para a igreja pessoas que jamais dariam ouvidos a um pastor. Bleia. Coach não tem autoridade espiritual para guiar povo! Até o tom da voz dele lembra um louco gritando pelas ruas. Estão falando aqui do seu anel de caveira. Você tem um anel de caveira mesmo aí? Tenho vários. Hoje eu vim com esse. É uma geração sem máscaras. O Senhor está tão cansado de máscaras, irmãos. Eu sou o pastor Elton Bueno e este é o meu primeiro vídeo com a plaquinha de 100 mil inscritos. E para comemoração, eu trago um assunto bem polêmico, do jeitinho que vocês gostam. O que o mundo chama de rebeldia, Deus chama de ousadia. O que o mundo chama de desordem, Deus chama de estratégia do reino. Deus está levantando tatuadores, até coaches, que estão trazendo para a igreja pessoas que jamais dariam ouvidos a um pastor. Bleia, de 50 anos de ministério, eles não ouviriam essas pessoas, mas eles ouvem os coaches. De um jeito ou de outro, o evangelho está pregado, onde os normais, os tradicionais não entram, e o religioso não tolera, e que vive dizendo que isso é falta de reverência. Que vontade de vomitar. Eita, que a pastora Renata Vieira tá arretada nesse vídeo, como diz um bom baiano. Eu assisti esse vídeo da pastora Renata e eu fiquei assim, admirado. Eu nunca pensei na minha vida que ela iria falar essas coisas que eu vou te mostrar agora. É um vídeo completamente fora da curva. Pastora Renata Vieira, não sei se você está assistindo esse vídeo, mas assim, eu já acompanhei outros vídeos seus e eu nunca vi um vídeo tão diferenciado como esse. Nós vamos assistir, tá, sobre o que a pastora Renata Vieira fala nesse vídeo. Esse vídeo é tão de Deus que ele se encaixa completamente no objetivo, porque esse vídeo que eu gravei, né, agora eles dizem que são cristãos, que eu vou te mostrar agora todo esse conteúdo, o objetivo dele é te mostrar pessoas que dizem que são cristãos, que é totalmente fora da curva, totalmente fora da igreja tradicional. E a pastora Renata Vieira, ela assistiu um vídeo, né, que chamou muita atenção dela, que segundo o que ela acredita, né, eles são cristãos, tá? Porque nós somos muito diferentes um do outro, né? Nós somos cada um de uma igreja diferente, cada um tem uma interpretação diferente, mas eu acredito que Jesus é o mesmo e o que Jesus fala, o que está na palavra não muda, né? Mas nós temos as nossas divergências e eu quero pedir para que você não se irrite. Eu sei que muita gente já ficou até irritada com tudo que ouviu aqui, mas não se irrita, fica comigo aqui até o final para você entender melhor, tá? Nós vamos ouvir a pastora Renata Vieira, ela vai mostrar um vídeo que ela assistiu também, e que é um vídeo assim bem chocante, tá bom? Bem que vai chocar você, mas eu vou te mostrar um que vai te chocar mais ainda. Um não, dois bem curtinhos, vamos assistir. Oi, pessoal, eu sou a Fernanda, essa daqui é a Júlia e nós somos um casal. Hoje eu tô aqui na Lugar Seguro, que é uma igreja que nos acolheu. E a minha busca começou porque eu queria um Jesus do amor, eu queria um Jesus que nos acolhesse e que direcionasse a palavra pra gente. Então eu dei um clique lá no TikTok, que foi onde eu encontrei esse lugar sensacional, e eu conheci a Lugar Seguro, que é uma igreja que acolhe todos os tipos de pessoas, e nós, LGBTs, que queremos esse Jesus, o Jesus do amor e o Jesus que nos ama. Assim como nós, venha conhecer o Lugar Seguro. Bom, esse vídeo aqui eu achei no TikTok, viralizou no TikTok, e tudo que viraliza chega para todo mundo, não sei se chegou até você. E chegou, e tem um outro vídeo também desse canal aí do TikTok, que eu quero mostrar para vocês também, tá bom? Aí depois eu vou comentar sobre isso. LGBT, eu quero te contar um pouquinho da minha história. Meu nome é Raquel, hoje eu faço parte da igreja Lugar Seguro e foi o lugar que eu mais me encontrei na vida. E eu sou hétero. Deixa eu parar aqui. Você viu, né? Vamos assistir o outro aqui e depois eu comento. Lugar Seguro é um lugar para você e para toda a sua família. O que mais me chamou a atenção aqui foi o que está escrito. Vocês leram o que está escrito? LGBT, a igreja Lugar Seguro é um lugar para você e para toda a sua família. Você sabia que Jesus nunca disse que mulher casar com mulher não é pecado? Chocante, né? É chocante. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos ouvir a pastora Renata Vieira e logo depois eu dou a minha opinião, tá bom? A gente fala, tá bom, sobre isso. Vamos assistir a pastora Renata Vieira. Olá, queridos do meu canal. Olha, hoje eu tô aqui para falar com vocês um pouquinho a respeito de uma geração que Deus tem levantado. Eu acredito que Deus tem levantado uma geração de pessoas que aos olhos do mundo é louca,
mas é uma geração poderosa nas mãos de Deus. Sabe, irmãos, eu recebi um vídeo e eu queria que vocês assistissem comigo de um rapaz que tem os olhos de quem é louco, que tem as palavras exageradas como um louco, que até o tom da voz dele lembra um louco gritando pelas ruas. Na verdade, me lembra João Batista, que por toda aquela geração era tida como louco, um homem louco. Mas, na verdade, ele foi nascido de mulher, um dos maiores homens, e a Bíblia diz que ele foi o maior nascido de mulher que já houve. Porque nós temos falado a uma igreja que por muitas vezes está amortecida, adormecida, talvez anestesiada. Mas ainda há muitas pessoas a serem ganhas para Jesus. Eu acabei de voltar do Brasil e eu fiquei observando que loucura nossa geração está. E que loucura ainda maior está a geração de hoje. E eu creio num Deus que não vai usar os antigos de 50 anos de ministério, de geração, para falar a esses jovens. Mas ele tem levantado uma geração tida como louca para falar a essas pessoas que talvez um pastor com 50 anos de ministério não vai conseguir falar. Assiste comigo esse vídeo. Você acredita que um homem ficou 3 dias dentro de um peixe? O peixe cuspiu ele se tornou um missionário. Você acredita que um homem bateu o cajado e o mar se abriu? Você acredita que milhões de pessoas caminharam no deserto? E as roupas dessas pessoas cresciam conforme elas cresciam. As sandálias cresciam conforme elas cresciam. O maná caía do céu. Você acredita em tudo isso? Se você acredita, bem-vindo ao mundo da loucura da pregação do Evangelho. É loucura pro mundo, mas para nós é o poder de Deus. Ei, o culto é racional, mas a fé é sobrenatural. E você precisa ser muito doido e viver uma vida sem juízo para viver o sobrenatural. A fé é doida, mas é inteligente. Uma geração louca para todo mundo, mas poderosa nas mãos de Deus. Deus está levantando uma geração que aos olhos do mundo, e até mesmo aos olhos da igreja tradicional, pode parecer desrespeito. Como eu amo quando o Senhor confunde os santos. É uma geração sem máscaras. O Senhor está tão cansado de máscaras, irmãos. Nós precisamos ser cheios do fogo de Deus. Não se engane. O que o mundo chama de rebeldia, Deus chama de ousadia. O que o mundo chama de desordem, Deus chama de estratégia do reino. Deus está levantando pregadores tatuadores, influencers, ex-traficantes, músicos, empreendedores, até coaches, que estão trazendo para a igreja pessoas que jamais dariam ouvidos a um pastor, bleia, de 50 anos de ministério. Eles não ouviriam essas pessoas, mas eles ouvem os coaches. De um jeito ou de outro, o evangelho está pregado. Skatistas, youtubers. Eu estou aqui, não estou? Gente que vive no campo, onde os normais, os tradicionais não entram. Essa geração não se corrompe com o sistema. É uma geração de loucos por Jesus, Jesus freak, que o religioso não tolera e que vive dizendo que isso é falta de reverência. Que vontade de vomitar, como diz em Apocalipse 3,14, a carta da Laodiceia. O cristianismo não é uma religião, ele é um estilo de vida. Mais importante do que você saber o que está escrito na Bíblia, saber o que é certo, o que é errado, mais importante do que você viver focado no teu pecado, nos teus erros e principalmente no pecado dos outros. Mais importante que tudo isso é desenvolver um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Jesus é a peça principal, ele é a pessoa principal do cristianismo. E Jesus Cristo não é uma religião.
Então, antes de eu dar a minha opinião a respeito desse assunto, eu quero te contar a minha experiência com Jesus, com a pessoa de Jesus, porque antes de ter uma experiência com a pessoa de Jesus, eu vivia com a vida focada no que eu podia e no que eu não podia fazer. E sabe o que era interessante? Que eu sempre caía no pecado. Eu sempre vivia cometendo os mesmos erros, mesmo totalmente focado em pecado. Eu não sei se você é uma pessoa que está antenada com as notícias, mas os pastores, os líderes que mais pesam a mão no erro dos outros, no pecado dos outros, os que mais enfatizam são os que mais vivem em escândalos. Os pastores mais agressivos na internet são os pastores que mais causam escândalos. Porque não adianta você ser apenas um ouvinte da palavra. Você precisa ser um praticante da palavra. Não adianta você conhecer a Bíblia e não praticar a Bíblia. Mas ninguém consegue praticar a palavra de Deus. Ninguém consegue ser cristão sem desenvolver um relacionamento com o líder do cristianismo. Jesus Cristo, ele não veio estabelecer na terra um conjunto de regras. Quando Jesus chegou aqui na terra, já haviam regras. Existe um livro chamado Levíticos, que é um livro repleto de leis, do que você pode, do que você não pode fazer. Um livro que foi dado ao povo judeu, onde você não pode trabalhar no sábado, onde você não pode comer carne de porco, onde você não pode ter relações com a mulher se ela estiver naqueles dias, onde você não pode tocar numa pessoa que já morreu. Tá tudo isso lá no livro de Levíticos. Não pode, não pode, não pode, e nada disso funcionou. Nenhuma dessas regras funcionaram, por isso Jesus veio. Por que Jesus veio? Para mostrar que tudo começa com um relacionamento com Deus. Quando eu não tinha essa ciência, além de eu viver praticando aquilo que eu dizia que era errado fazer, sabe como era a minha vida? Uma vida de tristeza, uma vida de infelicidades. Eu não vivia a vida abundante que Jesus Cristo conquistou na cruz para mim. Você sabe que você não está agradando a Deus quando a sua vida está descendo de ladeira abaixo. Tem muita gente que não entende que o fato de sua vida estar de mal a pior significa que você está distante de Deus. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo. E quando ele disse tenham um bom ânimo, ele disse porque ele é aquele que nos ajuda a passar pelas nossas aflições, e elas são passageiras, e ele disse: eu venci o mundo. Então a gente precisa vencer. E tem gente que nunca vence. Tem gente que está sempre vivendo a mesma vida. Por quê? O foco dela é sempre ficar na internet criticando os outros, julgando os outros, condenando os outros. Então o foco desse vídeo aqui não é condenar a ninguém. Eu quero trazer uma mensagem para essas pessoas, todas essas pessoas que falaram nesse vídeo. Eu quero trazer uma mensagem para essas igrejas, para essas pessoas que agora dizem que são cristãos, que decidiram seguir a Cristo. Você quer realmente ser um cristão verdadeiro? Então ouça o que eu vou te falar agora. Você que é da igreja Lugar Seguro, né, que é a igreja que nós mostramos agora há pouco, que é uma igreja completamente diferente do tradicional. Você que é um cristão, como a pastora Renata falou. Você que é uma pessoa que segue o Silas Malafaia. Você que é alguém que não vive essa vida abundante, mas quer viver. Você que realmente quer agradar a Deus. Ouça o que eu tenho para te dizer. Eu um dia estava infeliz, triste, confuso, totalmente perturbado, com muita confusão na minha cabeça. E eu fui procurar um psicólogo. Aquele psicólogo não resolveu meu problema. Eu fui procurar outro psicólogo. E o psicólogo não resolveu a confusão da minha mente. Eu sentei na cama e eu orei. E eu disse: Jesus, o Senhor é o meu psicólogo. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, o Senhor é o meu psicólogo. Fala para mim o que eu tenho que fazer para essa confusão sair da minha cabeça.
Aí o Espírito Santo me lembrou de um livro que eu havia lido a respeito de relacionamento. Eu vou até te falar o nome do livro, As 5 Linguagens do Amor. E aí o Espírito Santo falou assim, sabe o que você aprendeu nesse livro a respeito de relacionamento? É para você fazer isso para Jesus. É para você demonstrar essas atitudes para Deus. Quando você começar a fazer essas 5 linguagens do amor para Deus, todos os dias, para você mesmo e para o próximo, você vai ter a tua vida transformada. E aí o Espírito Santo me trouxe a essência do cristianismo, que eu sempre ouvia, que eu sempre lia, mas nunca conseguia praticar na íntegra. Até aquele momento eu entendia que carregar a cruz, tomar a nossa cruz, negar a si mesmo, era unicamente resistir os meus desejos carnais. Que era unicamente dizer não. E quando eu falo de desejos carnais, eu falo de coisas que são mais divulgadas. O pecadão, né? Que para algumas pessoas existem coisas que são mais e menos errado de se fazer. E a gente sabe que para Deus não é assim. E eu fui entender, Jesus me explicou que o negar a mim mesmo é quando eu não quero fazer o que Jesus mandou fazer. O que Jesus mandou fazer com atitudes? Amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração em primeiro lugar. Ame a Deus em primeiro lugar, ele tem que ser o primeiro na sua vida. E o próximo como a você mesmo. Por isso que o Espírito Santo falou, você vai fazer para Deus, para você e para o outro. Queridos, na primeira semana, toda a confusão mental saiu da minha vida. Isso já fazem muitos anos. E eu carreguei isso para minha vida, eu carrego isso para minha vida sempre. Eu quero te ensinar a fazer exatamente isso. Deixa eu te falar uma coisa. Um dia falaram para mim, por que você não cria um conteúdo, um curso na internet e você vende essa sua experiência, você vende esse seu ensinamento? E eu sempre falava, é verdade, eu tenho que gravar esse curso, eu tenho que fazer isso, eu tenho vídeos que viralizam na internet, eu poderia realmente me manter, né, financeiramente, manter meu ministério financeiramente fazendo isso, e nunca eu sentia vontade de fazer. Quando Deus, ele tocou em mim para fazer esse vídeo, agora eles dizem que são cristãos, eu pensei, mas o que eu posso falar a respeito disso? Porque todo mundo já fala a mesma coisa. Porque você já está cansado de saber. Eu acho que eu nem preciso falar nada aqui. Você, nos comentários aí, você vê todo mundo falando o que todo mundo fala. Aí o Espírito Santo falou, dá de graça aquilo que você recebeu de graça. E eu vou te dar agora um tesouro para você praticar. Esse tesouro vai te fazer se livrar de uma vida de pecado, de uma vida de erro. Esse tesouro que eu vou te dar agora é a chave da sua libertação, da sua transformação. É a chave para você viver a vida abundante que Jesus conquistou na cruz. Eu poderia vender, mas eu vou te entregar agora. Então, fica comigo até o final. E eu vou te contar detalhadamente o que você tem que fazer para se livrar do pecado e da depressão, da angústia, da ansiedade, das tuas crises de ansiedade, para resolver os teus problemas espirituais, emocionais e nos teus relacionamentos. Quando o Espírito Santo falou aquilo para mim, ele disse, anota no papel. E eu anotei as 5 linguagens do amor. E eu quero te ensinar como você vai praticar isso. Escreve aqui abaixo para mim, para eu saber se você chegou até aqui. E escreve, pastor, eu conheço as 5 linguagens do amor, eu já ouvi falar. E se você não ouviu falar, você pode falar assim, não, pastor, eu nunca ouvi falar das 5 linguagens do amor. Se você já ouviu falar, você vai ouvir agora de uma maneira diferente. Porque cristianismo é isso, é amor. Jesus falou, e os meus discípulos vocês conhecerão pelo amor. Ele não disse outra coisa, ele disse isso. Nós seremos conhecidos pelo amor. Se nós amarmos a Deus, se nós nos amarmos e amarmos ao outro. Então, qual é... não tem uma sequência, eu vou falar, tá?
das linguagens do amor, mas não é essa sequência. Você pode falar, seguir a ordem que você quiser. Mas o que é amor? Amor é atitude, correto? Palavras não é uma atitude de amor? Como que você se sente amado? Através de palavras? Tempo de qualidade não é uma atitude de amor? Presente, quando você ganha um presente, você se sente amado? Ou então, não tem muita gente que se sente amado assim? Cada pessoa se sente amada de uma forma. O toque, o abraço, não é uma demonstração de amor, uma massagem, um carinho, não é uma atitude de amor? Qual uma outra atitude de amor? O serviço. Servir alguém é uma atitude de amor. E tudo isso é o que a gente que é cristão costuma fazer para Deus. Eu acredito que um cristão fiel faz tudo isso para Deus. Mas e para si mesmo? Jesus falou para nós amarmos o próximo como a nós mesmos. O problema que eu estava vivendo naquele dia não era exatamente um problema espiritual, porque eu estava orando sempre. E sabe o que é incrível? O inimigo ele é tão astuto que o Espírito Santo me deu há muitos anos atrás, mas ao longo dos anos, em alguns momentos, algumas fases da minha vida, eu esqueci. Eu não esqueci de fazer essas coisas para Deus. Porque tempo de qualidade eu sempre estive na igreja. Tempo de qualidade eu sempre fiz meu devocional. Presente eu sempre ofertei a Deus, eu sempre ganhei vidas para Jesus, que é presente. Servir a Deus? Eu sempre servi a Deus. Eu estou aqui servindo a Deus, eu faço isso há anos sendo pastor. Palavras. Sempre adorei a Deus com palavras, dizendo que Ele é lindo, maravilhoso. E talvez você seja alguém que faça isso e você não entende porque tua vida não muda. Porque você continua sempre escravo do pecado. Porque você continua sempre triste, infeliz, as coisas não vão para frente, você não prospera, nada dá certo. Porque você é uma pessoa. Você é, assim como Jesus é uma pessoa, você também é uma pessoa. Qual foi a última vez que você falou uma palavra boa para você? Qual foi a última vez que você parou para descansar ou para fazer alguma coisa que você gosta? Você tem um hobby? Algo que você gosta muito de fazer? Qual foi a última vez que você se serviu? Que você se presenteou? Qual foi a última vez que você se deu um abraço? Ou que você fez um carinho em você? Ou fez uma massagem? É muito estranho, né? Você pode falar, é muito estranho isso. Ah, não sai daí não. Você é uma pessoa. Às vezes você quer tanto o carinho de alguém, o amor de alguém, mas você está fazendo isso por você? E quando a gente ouve sobre amar o próximo e a gente tem uma dificuldade muito grande em amar pessoas e os nossos relacionamentos não estão bem, e eu fui uma pessoa que eu tive muito problema com relacionamento em todos os sentidos, com meus pais, na minha adolescência, na minha infância, com amigos, com a igreja, comigo mesmo. Eu só nunca tive problema com Deus. Sempre me relacionei muito bem com Deus. Todo o meu foco era em não pecar, em não errar, em não magoar a Deus. Eu sempre fazia. Por quê? Porque eu não me amava. Porque por que alguém vive no pecado? Por que alguém vive no erro? Porque ela não se ama. Não tem valor. Tem gente que não se dá valor. Se entrega para qualquer um, fica com qualquer um. Faz mal para si mesmo. Se entrega aos vícios. E essa falta de amor é porque a pessoa não se dá com atitudes. Imagina você se relacionando com alguém que não tem atitudes de amor para você. Como você ficaria com essa pessoa? Péssima. Você estaria próximo a essa pessoa? Teria intimidade com essa pessoa? Pois é. Assim é você com você mesmo. Quando você não se dá amor. Você não tem intimidade com você. Você precisa desenvolver um relacionamento com você mesmo para você resistir ao pecado. Porque quando você começar a se dar carinho, quando você começar a se valorizar, quando você começar a tirar um tempo para você mesmo, porque eu acredito que se você está aqui, se você chegou até aqui, é porque você já tem um relacionamento com Deus bem definido. Você já faz o seu devocional, já ora. Inclusive aqui no canal
a gente faz oração e você pode fazer o seu momento com Deus aqui, tá bom? Você é um cristão de verdade. E se você não é, você pode agora entregar a tua vida para Jesus. Eu não estou falando aqui de religião. Eu não estou falando aqui de você viver uma vida de máscaras, como a pastora Renata falou. Eu estou falando aqui de você desenvolver um relacionamento com Deus. O que eu estou aqui pregando para você não é o que todo mundo prega por aí. Eu estou pregando o que Jesus prega. Então entrega a tua vida para Jesus. Se você aceita Jesus na sua vida, fala agora aí nos comentários. Eu entrego a minha vida para Jesus. Eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador. E se você está voltando para Jesus, escreve aí nos comentários. Eu estou voltando para Jesus agora. E essa volta com Jesus agora ela vai ser diferenciada. Porque você não vai ter só um relacionamento com Deus. Você vai ter um relacionamento com você mesmo. E a partir de um relacionamento restaurado com Deus, com você mesmo, você vai restaurar os teus relacionamentos. Se você é solteiro, solteira, se você é casada ou é casado, não importa, fica aqui comigo porque a gente vai falar agora sobre esse amar ao próximo. Você sabia que o próximo não é qualquer pessoa? Uma certa vez, Jesus estava falando sobre uma parábola. Eu vou falar de uma maneira bem simples, como se você estivesse aqui na minha frente, a gente estivesse conversando para você entender bem. Jesus estava contando uma história, uma parábola para os seus discípulos. Havia um homem que ele estava passando numa estrada e aí vieram os assaltantes, levaram tudo que ele tinha, maltrataram ele, ele ficou ferido, ficou doente. Aí veio um homem que era fariseu, que era religioso, passou por ele, não fez absolutamente nada por ele. Passa um outro homem e cura as feridas dele, ajuda ele, leva ele para casa. Aí Jesus pergunta: quem é desses dois o próximo daquele homem que foi ferido? O que passou, o religioso que passou ali e não fez nada? Ou aquele que o ajudou? E aí a pessoa que estava ouvindo a história falou: o que ajudou. Então Jesus disse: esse é o teu próximo. Então o nosso próximo são as pessoas que nos ajudaram. São as pessoas que nos ajudam. Esses são os nossos próximos. Jesus fala do amor ao inimigo, mas tem gente que acha tão difícil amar o inimigo e tá tão preocupado com isso que esquece de primeiro amar os amigos, de amar os seus familiares, de amar o seu cônjuge, de amar gente que está ali perto. É aquilo que eu falei. As pessoas se preocupam com as coisas mais difíceis de se resolver primeiro, que é o pecado, que é amar o inimigo, e se esquece de fazer os que são mais fáceis. E quando eu digo mais fáceis, não é porque é fácil. Porque você sabe que se fosse fácil, você estava aí amando a Deus todos os dias, com todas as linguagens do amor, se amando, falando palavras de afirmação para você, se dando valor. E você sabe que não é assim. E talvez você vive focado só em buscar o amor dos outros. Mas o Espírito Santo, naquele dia e sempre ele me fala que eu posso buscar o amor em Deus e em mim. Em primeiro lugar, em Deus e em mim. O outro tem que ser o terceiro. É uma ordem. Primeiro Deus, segundo você, em terceiro lugar, o outro. Quando você quebra essa ordem, você tem problemas. Por isso que muita gente não é feliz no casamento, por isso que muita gente não para com ninguém, por isso que muita gente vive solteiro, porque não aprende essa ordem. Não pratica essa ordem. Mas o evangelho de Jesus é um evangelho de boa notícia. O amor de Deus, né, nesse dia que você está me ouvindo, ele está te curando dessas confusões. E você vai alinhar a sua vida. Você vai colocar Deus em primeiro lugar, você em segundo lugar e depois vem o outro. Como que eu amo o outro? Sabe, eu tenho que amar o outro de acordo com aquilo que o outro se sente amado. Eu não vou viver todos os dias mandando mensagem para alguém que não gosta de mensagem.
Eu não vou dar presente para alguém que não gosta de receber presente o tempo todo. Eu não vou servir o tempo todo alguém que não gosta. Eu não vou abraçar, viver grudado, né? Ver abraçado, grudado com alguém que não gosta disso. Eu não vou ficar dando atenção ali, parado o tempo todo com alguém que não quer isso. Entenda, cada ser humano é de um jeito. Talvez os teus relacionamentos no passado não deram certo porque você vivia dando para o outro aquilo que o outro não queria. Então, amar o próximo tem a ver com você honrá-lo, com você dar para ele aquilo que ele quer. Quando Jesus fala assim, amar como a ti mesmo, ele está dizendo no sentido de você, por exemplo, como é que você gosta de ser amado? Você gosta de receber aquilo que você valoriza. Entende? Aquilo que você valoriza. Então, o que você valoriza nem sempre é o que eu valorizo. Nem sempre é o que eu valorizo. Das linguagens do amor, que são 5 palavras de afirmação, presente, toque físico, serviço e tempo de qualidade, a minha principal é palavras. Então, se alguém quer me agradar, ele vai me agradar com outras coisas, mas ele vai me agradar muito mais se ele me der uma boa palavra. Então, se você chegou até aqui, já dá uma boa palavra aí, fala que você... Me dá os parabéns pela placa de 100 mil inscritos. Eu vou amar receber os parabéns. Então, talvez os teus relacionamentos não tenham dado certo porque você não está entregando da maneira correta o amor. Mas Jesus te trouxe aqui hoje para te mostrar o que é ser cristão. Ser cristão é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Ser cristão é renunciar àquele desejo que você tem de retribuir o mal com o mal. Quando a pessoa, ela te feriu, até mesmo seu cônjuge, né, aos seus pais, te feriu e você quer retribuir, não, você vai lá e vai entregar amor, porque você vai quebrantar o coração daquela pessoa. Imagina aí, se eu tiver brigado com alguém e a pessoa vier e ela me trouxer uma palavra, um pedido de desculpa, ou falar, olha, eu não queria ter feito isso com você, quebrou, entendeu? A pessoa já me ganhou. Agora, se ela vier me servindo, me trazendo, só se ela me trouxer comida. Se ela me trouxer comida, aí resolve. Mas, pô, arrumar uma casa, lavar uma louça, entendeu? E já tem pessoas que você vai conquistar dessa maneira. Então, cristianismo, para a gente encerrar, não tem a ver com pode, não pode. Tem a ver com amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a você mesmo. E quando você pratica isso, você se livra, porque o ser humano, ele tem 3 vazios. Então, quando você pratica isso, você se livra de preencher os seus vazios com as coisas dessa vida. O ser humano tem o vazio de Deus, o vazio de si mesmo e o vazio do outro. Você precisa preencher esses 3 vazios. O vazio de Deus, você só preenche com Deus. Quando você vai para a igreja, quando alguém fala de ir para a igreja e essa pessoa fala de uma maneira religiosa, não adianta nada. Eu vou para a igreja para preencher o meu vazio de Deus, porque eu gosto de louvor, porque eu gosto de adoração. O devocional é para preencher o meu vazio de Deus. O que é devocional? É parar um momento ali só eu e Deus, para investir um tempo de qualidade com Ele. Quando eu entrego a minha oferta, o que eu estou fazendo? Eu estou amando a Deus, eu estou preenchendo o meu vazio de Deus. Quando eu quero tocar a Deus, eu vou tocar a Deus com a minha fé. A fé é todas as formas de fé, atitudes de fé, o sacrifício. Quando você não está com vontade de ler a Bíblia, mas você vai ler, você não está com vontade de orar, mas você vai orar. Você está com vontade de desistir, de desanimar, mas você abre a boca assim e fala, não, eu não vou desistir. Deus vai me dar vitória. Deus vai me ajudar. Isso é uma atitude de fé. E Jesus disse, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O que é ser manso e humilde? Buscar amor. Toda vez que você não estiver bem, seja por causa de uma tentação, seja por causa de uma tristeza, de uma angústia, de uma ansiedade, vá buscar amor em Deus.
Aí você pode achar um absurdo, um escândalo, porque um religioso, uma pessoa que não conhece Jesus, ele acha um escândalo, porque ele não entende que ele precisa dele, do outro. Você vai orar, você vai ler a Bíblia. Quantas pessoas que oram, que leem a Bíblia, fazem tudo isso que a igreja ensina, que a gente aprende até na Bíblia com Deus, e não muda, continua triste. Quantas vezes eu me lembro que eu saía da igreja depois de uma unção poderosa, quando eu era adolescente, quando eu era jovem, eu sou jovem ainda, né? Mas eu era mais jovem, uns 20 anos atrás, e eu caía no pecado. Depois de um culto abençoado. Quantos pastores vivem no altar pregando, quando a gente não sai da igreja e cai no pecado? Por causa do vazio. Você precisa de Deus, mas você também precisa de você mesmo.